Capítulo 3 A Mulher Desencarnada. Os aspectos das coisas que são mais importantes para nós ficam ocultos devido à sua simplicidade e familiaridade. Somos incapazes de notar alguma coisa porque ela está sempre diante de nossos olhos. Os verdadeiros fundamentos de sua investigação não ocorrem absolutamente a um homem, Wittgenstein. O que Wittgenstein escreve aqui sobre epistemologia pode aplicar-se a aspectos da fisiologia e psicologia de uma pessoa, especialmente no tocante a Sherrington, o que denominou nosso sentido secreto, nosso sexto sentido, o contínuo, mas inconsciente fluxo sensorial das partes móveis do nosso corpo, músculos, tendões, articulações, por meio do qual a posição e tono destas são continuamente monitorados e ajustados, porém, de um modo que se mantenha oculto de nós por ser automático e inconsciente. Nossos outros sentidos, os 5 sentidos, são manifestos, óbvios, mas este nosso sentido oculto precisou ser descoberto, como foi por Sherrington, na década de 1890. Ele batizou de propriopção, para distingui-lo da esteropção e da intorepção, e adicionalmente em razão de ele ser indispensável para nosso senso de nós mesmos, pois é apenas graças à propriedade ou à apropriação, por assim dizer, que sentimos que nosso corpo é caracteristicamente nosso, nossa propriedade, algo nosso. Sherrington, 1906 a 1940. O que é mais importante para nós em um nível elementar do que o controle, a posse e a operação de nosso ser físico? E, no entanto, isso é tão automaticamente, tão familiar, que nunca pensamos nele. Jonathan Miller produziu uma bela série para a televisão, O Corpo em Questão. Mas o corpo, normalmente, nunca está em questão. Nosso corpo está fora de questão, ou talvez abaixo da questão. Ele simplesmente, inquestionavelmente existe. Esse caráter não questionável do corpo, a certeza do mesmo, é para Wittgenstein o princípio e a base de todo conhecimento. E certeza. Assim, em seu último livro, sobre a certeza, ele começa afirmando: se você verdadeiramente sabe que aqui está uma mão, nós admitiremos tudo o mais. Porém, no mesmo raciocínio, na mesma página inicial, ele diz: o que podemos indagar é se pode ser sentido duvidar disso. E, um pouco adiante, posso duvidar disso? Faltam razões para a dúvida. De fato, seu livro poderia ser intitulado Sobre a Dúvida, pois é marcado pela dúvida, tanto quanto pelas afirmações. Especificadamente, ele reflete, e podemos, por nosso lado, pensar essas ideias que talvez teriam sido incitadas pelo fato de ele trabalhar com pacientes em um hospital durante a guerra, na possibilidade de existirem situações ou condições que distinguem a certeza quanto ao corpo, que, de fato, dão motivo para que a pessoa duvide de seu corpo total, até perca seu corpo inteiro na dúvida total. Essa ideia parece dominar seu último livro como um pesadelo. Cristina era uma moça robusta de 27 anos, aficionada do hóquei e da equitação, segura e forte de corpo e mente. Tinha 2 filhos pequenos e trabalhava em casa como programadora de computadores. Era inteligente e culta, apreciadora de balé e dos
poemas de Lackland, porém, não, a meu ver, de Wittgenstein. Levava uma vida ativa e movimentada. Quase nunca passara um dia doente. Surpreendeu-se um pouco quando, depois de um acesso de dor abdominal, verificou-se que ela estava com cálculos biliares, sendo aconselhável a remoção vesicular da vesícula biliar. Foi internado no hospital 3 dias antes da cirurgia e passou a tomar antibióticos para a profilaxia microbiana. Tratava-se de pura rotina, de uma precaução, não sendo esperada qualquer complicação. Cristina compreendeu isso e, sendo uma pessoa sensata, não se preocupou. No dia anterior à cirurgia, ela, que normalmente não era dada a fantasias ou sonhos, teve um sonho perturbador de uma intensidade singular. No sonho, ela oscilava fortemente. Estava insegura das pernas, mal sentia o chão sob seus pés, quase não conseguia sentir as coisas nas mãos, que ficava sacudindo a esmo em todas as direções, deixando cair tudo o que ela tentava segurar. O sonho a deixou aflita. Nunca tive um assim, comentou. Não consigo tirá-lo da cabeça. Tão aflita que pedimos a opinião do psiquiatra. Ansiedade pré-operatória, declarou ele. É natural. Vemos casos assim com muita frequência. Porém, mais tarde naquele dia, o sonho tornou-se realidade. Cristina, de fato, descobriu que estava insegura das pernas, com movimentos desastrados para todos os lados, deixando cair o que tinha nas mãos. O psiquiatra foi outra vez convocado. Pareceu irritado com o chamado, mas também momentaneamente incerto e confuso. Ansiedade histérica, decretou dessa vez, com rispidez, sumariamente. Típicos sintomas de conversão. Vemos isso o tempo todo. Mas no dia da cirurgia, Cristina estava ainda pior. Ficar em pé era impossível, a menos que ela olhasse para os pés. Ela não conseguia segurar nada nas mãos, que vagueavam, a menos que mantivesse os olhos fixos nelas. Quando tentava estender as mãos para pegar alguma coisa ou para se alimentar, as mãos erravam grotescamente o alvo, como se algum controle ou coordenação essencial houvesse desaparecido. Ela quase não podia sentar-se. Seu corpo cedia. Tinha o rosto estranhamente com uma expressão frouxa, mandíbula caída, até mesmo a postura vocal desaparecera. Alguma coisa terrível aconteceu. Falou com uma voz arrastada, fantasmagórica, monótona. Não consigo sentir meu corpo. Eu me sinto esquisita, desencarnada. Era espantoso ouvir aquilo, horrível, perturbador. Desencarnada? Ela teria enlouquecido? Mas então, como explicar seu estado físico? O colapso no tono e postura muscular, da cabeça aos pés, o desgoverno das mãos, que ela parecia não sentir, as sacudidelas dos ombros e a incapacidade de alcançar com as mãos o que mirava, como se ela não estivesse recebendo informação da periferia, como se os arcos de controle do tono e movimento se houvessem rompido catastroficamente. É uma afirmação estranha, falei para os residentes. É quase impossível imaginar o que poderia provocar uma afirmação como essa. Mas é histeria, Dr. Sachs. O psiquiatra não disse? Sim, ele disse. Mas vocês já ouviram alguma histeria como essa? Pensem fenomenologicamente, considerem o que vem como um fenômeno genuíno, no qual
o estado do corpo e o estado do espírito da paciente não são ficções, mas um todo psicofisiológico. Poderia alguma coisa gerar um quadro de corpo e mente assim abalados? Não estou testando vocês, acrescentei. Estou tão perplexo quanto vocês. Nunca vi nem imaginei uma coisa como esta. Pensei. Eles pensaram. Pensamos juntos. Poderia ser uma síndrome biparietal? Perguntou um deles. Respondi, como se os lobos parietais não estivessem obtendo suas informações sensoriais de costume. Façamos alguns testes sensoriais e testemos também a função do lobo parietal. Assim, fizemos, e um quadro começou a evidenciar-se. Parecia haver um déficit proprioceptivo muito grande, quase total, que ia dos dedos dos pés à cabeça. Os lobos parietal estavam funcionando, mas não tinham nada com que trabalhar. Talvez Cristina tivesse histeria, mas tinha muita coisa a mais. De um tipo que nenhum de nós jamais vira ou concebera. Fizemos um chamado de emergência. Dessa vez, não para o psiquiatra, mas para o fisiatra, especialista em medicina física. Ele chegou rápido, respondendo à urgência do chamado. Arregalou os olhos ao ver Cristina. Examinou-a com presteza e minuciosidade. Depois, realizou testes elétricos nos nervos e função muscular. É extraordinário, disse ele. Nunca vi nada parecido como isso antes, pessoalmente ou na literatura. Ela perdeu por completo a propriopção. Você tem razão. Da cabeça aos pés. Não tem sensação nos músculos, tendões ou articulações. Há uma ligeira perda de outras modalidades sensoriais, para o toque leve e temperatura e dor, e um pequeno envolvimento das fibras motoras também. Mas é predominantemente o senso de posição, a propriopção que fundamenta esse dano. O que causa? Perguntamos. Os neurologistas? São vocês. Descubram. À tarde, Cristina estava ainda pior. Jazia imóvel e sem tonicidade. Até sua respiração era superficial. Seu estado era grave. Cogitamos em usar um respirador, além de estranho. O quadro, revelado pela punção espinhal, era o de uma polineurite, não semelhante à síndrome de Guillain-Barré, mas seu preponderante envolvimento motor, mas uma neurite puramente, ou quase puramente, sensorial, afetando as raízes sensoriais dos nervos espinhais e craniano por todo o neuroeixo. A cirurgia foi adiada. Seria loucura fazê-la naquele momento, naquelas condições. Muito mais prementes eram as questões: ela sobreviverá? O que podemos fazer? Qual o veredito? Perguntou Cristina, com uma voz débil e um sorriso ainda mais débil, depois de examinarmos seu líquido espinhal. Você tem uma inflamação, uma neurite. Começamos a explicar. E informamos a ela tudo o que sabíamos. Quando esquecemos alguma coisa ou tergiversávamos, suas perguntas claras nos punham na linha novamente. Eu vou melhorar? Inquiriu ela. Nos entreolhamos, olhamos para ela. Não sabemos. O senso do corpo, expliquei-lhe, é dado por 3 coisas: a visão, os órgãos do equilíbrio, o sistema vestibular e a propriocepção,
a qual ela perdera. Normalmente, os 3 trabalham juntos. Se um falhar, os outros poderão compensar ou substituir em certa medida. Em particular, contei sobre meu paciente, Sr. MacGregor, que, incapaz de usar seus órgãos do equilíbrio, usava os olhos, como você verá no capítulo 7, e sobre pacientes com neurosífilis, tabes dorsalis, que apresentavam sintomas semelhantes, porém restritos às pernas, e como eles precisavam compensar isso usando os olhos, como você verá, fantasmas, no capítulo 6. E mencionei que quando se pedia a um paciente desses para mover as pernas, sua tendência era responder: "Está bem, doutor", assim que eu as encontrar. Cristina ouviu atentamente com uma espécie de atenção desesperada. "Então o que devo fazer?" Disse devagar. "É usar a visão, usar meus olhos em toda situação na qual antes eu usava, como é mesmo o nome? A propriocepção? Já notei que posso perder meus braços", acrescentou pensativa. "Acho que estão em algum lugar e descubro que estão em outro. A tal da propriocepção é como os olhos do corpo, o modo como o corpo se vê. E quando ele desaparece, como desapareceu em mim, é como se o corpo estivesse cego. Meu corpo não consegue enxergar a si mesmo. Se perdeu os olhos, certo? Por isso preciso olhar para ele, ser os olhos do meu corpo, certo?" "Certo", respondi. "Certo, você poderia ser fisiologista." "Eu tentei ser uma espécie de fisiologista", ela explicou, "porque minha fisiologia desandou e talvez nunca mais ande certo naturalmente." "Foi muito bom, Cristina, demonstrar tamanha força de caráter desde o princípio, pois embora a inflamação aguda diminuísse e seu líquido espinhal voltasse ao normal, o dano causado às suas fibras proprioceptivas persistiu, não havendo recuperação neurológica depois de 1 semana ou de 1 ano. De fato, a recuperação foi nula nos 8 anos que já se decorreram. Embora Cristina venha conseguindo levar uma vida, ou uma espécie de vida, por meio de adaptações e ajustes de todo tipo, emocionais, morais, tanto quanto neurológicos. Na primeira semana, Cristina nada fez. Permaneceu deitada passivamente, quase sem comer. Seu estado era de choque, horror, desespero absoluto. Que espécie de vida haveria se não acontecesse a recuperação natural? Que espécie de vida, com cada movimento sendo feito por artifícios? Que espécie de vida, sobretudo se ela se sentia desencarnada? Mas depois, a vida reafirmou-se, como sempre faz, e Cristina começou a mover-se. De início, ela não conseguia fazer coisa alguma sem a ajuda dos olhos, e desabava como um saco vazio no instante que os fechava. Precisava primeiro monitorar a si mesma, usando a visão, olhando atentamente para cada parte do corpo quando estava se movendo, como uma consciência e cuidado quase dolorosos. Seus movimentos, monitorados e regulados conscientemente, foram a princípio desajeitados e extremamente artificiais. Mas depois, e foi quando nós dois nos surpreendemos satisfeitos, pelo poder de um automatismo sempre crescente, diariamente crescente, seus movimentos começaram a parecer mais delicadamente modulados, mais graciosos, mais naturais, embora ainda totalmente dependentes do uso dos olhos. Cada vez mais, semana a semana,
O feedback normal, inconsciente da propriocepção foi sendo substituído por um feedback igualmente inconsciente dado pela visão, pelo automatismo visual e reflexos cada vez mais integrados e fluentes. Seria possível também que algo mais fundamental estivesse acontecendo? Que o modelo visual que o cérebro tem do corpo, a imagem corporal, em geral, bastante tênue e evidentemente inexistente nos cegos, e em geral secundária no modelo corporal proprioceptivo, seria possível que agora, que o modelo corporal proprioceptivo desaparecera, estivesse ganhando, por compensação ou substituição, uma força intensificada, excepcional, extraordinária, e a isso podia acrescentar-se ainda uma intensificação compensatória do modelo ou imagem corporal vestibular, ambos em um grau que era maior do que calculávamos ou esperávamos? Quer tenha ou não havido um aumento no uso do feedback vestibular, sem dúvida ocorreu uma intensificação do uso dos ouvidos, feedback auditivo. Esse normalmente é secundário e tem pouquíssima importância para a fala. Nossa fala permanece normal quando ficamos surdos devido à coriza de um resfriado, e alguns surdos têm, de maneira congênita, podem adquirir uma fala praticamente perfeita, pois a modulação da fala normalmente é proprioceptiva, governada por impulsos recebidos de todos os nossos órgãos vocais. Cristina perdera esse fluxo normal de impulsos, esse fluxo aferente, e perdera seu tono e postura vocal, proprioceptivos normais. Por isso, no lugar deles, precisava usar seus ouvidos, o feedback auditivo. Além dessas formas novas compensatórias de feedback, Cristina também começou a desenvolver. Isso ocorreu de maneira deliberada e consciente a princípio, mas gradualmente tornou-se inconsciente e automática. Várias formas novas e compensatórias de feed-forman, um controle antecipado de voz e postura. Para tudo isso, ela contou com a ajuda de uma equipe de reabilitação imensamente compreensiva e hábil. Assim, na época de sua catástrofe, e durante aproximadamente mais de um mês, Cristina permaneceu frouxa como uma boneca de pano, incapaz até mesmo de sentar-se. Mas 3 meses depois, surpreendi-me ao vê-la elegantemente sentada, elegantemente demais, como uma estatueta, como uma bailarina fazendo pose, e logo percebi que seu modo de sentar era realmente uma pose, adotada e mantinha de maneira consciente ou automática uma espécie de postura forçada, deliberada ou teatral, para compensar a contínua ausência de uma postura genuína e natural. Como a natureza falhara, ela recorrera ao artifício, mas o artifício era sugerido pela natureza e logo se tornara uma segunda natureza. Algo semelhante ocorreu com sua voz. Cristina, de início, ficara quase muda. Também a voz era projetada como de um palco para uma plateia. Era uma voz estudada, teatral, não devido a algum historicismo ou alteração de força vocal, mas porque não existia ainda uma postura natural na voz. E o mesmo acontecia com seu rosto, que ainda tendia a permanecer um tanto flácido e inexpressivo, embora suas emoções íntimas fossem de intensidade plena e normal. Devido à ausência de tono e postura facial proprioceptivos, a menos que ela empregasse um realce artificial de expressão, como os pacientes com afasia, que podem adotar ênfase e inflexões exageradas. Na melhor das hipóteses, porém, todos esses expedientes eram parciais. Tornavam a vida possível, mas não normal. Cristina aprendeu a andar, usar transporte público, realizar as atividades cotidianas,
mas só sob o poder de uma enorme vigilância, com maneira estranha de fazer as coisas, maneira que podia desandar se sua atenção fosse desviada. Por exemplo, se ela andasse comendo enquanto conversava, ou se sua atenção estivesse em outra parte, ela agarrava o garfo e a faca com uma força tremenda. Suas unhas e pontas dos dedos ficavam sem sangue com a pressão. Mas se houvesse uma atenuação daquela pressão dolorosa, ela podia derrubá-los de imediato, por falta de energia ao segurar. Não havia um meio termo, não havia uma modulação, não havia modulação alguma. Assim, mesmo não havendo um só indício de recuperação neurológica, recuperação do dano anatômico às fibras nervosas, houve, com o auxílio de uma terapia diversificada e intensiva, ela permaneceu no hospital, na ala de reabilitação, por quase um ano. Uma recuperação funcional bastante significativa, ou seja, a capacidade de funcionar usando várias substituições e outros expedientes. Finalmente, Cristina pôde deixar o hospital, ir para casa, reunir-se aos filhos, pôde retornar ao seu terminal de computador doméstico, que ela aprendeu a operar com habilidade e eficiência extraordinária, considerando que tudo tinha de ser feito com o uso da visão e não do tato. Ela aprendera a funcionar. Mas como se sentia? Teria as substituições dissipado a sensação de desencarnar, como ela mencionara inicialmente? A resposta é nem um pouco. Ela ainda sente, com a persistência da perda da propriocepção, que o seu corpo está morto, que ele não é real, que não é dela. Ela não pode apropriar-se dele. Cristina não consegue encontrar palavras para descrever esse estado, e só pode usar analogias derivadas de outros sentidos. Sinto que meu corpo está cego e surdo para si mesmo. Ele não tem o senso de si mesmo. Declaração dela. Cristina não dispõe de palavras diretas para descrever essa privação, essa escuridão ou silêncio sensorial, aparentada como uma cegueira, uma surdez. Ela não tem palavras e nós também não. E a sociedade carece de palavras e de compreensão para estados como esse. Os cegos, pelo menos, são tratados com solicitude. Somos capazes de imaginar sua condição e os tratamos de acordo. Mas quando Cristina sobe às duras penas em um ônibus, toda desajeitada, depara apenas com rosnadelas irritadas e incompreensivas. Qual é o problema da dona? É cega ou está bêbado como um gambá? E o que ela pode responder? Não, tenho propriocepção. A ausência de apoio e compreensão da sociedade é uma aprovação adicional, deficiente, mas não sendo clara a natureza da sua deficiência. Afinal, ela não é manifestada, como a cegueira ou a paralisia. Não é manifestada coisa alguma. Ela tende a ser tratada como uma embusteira, uma tola. E é isso que acontece às pessoas que sofrem de distúrbio dos sentidos ocultos e também aos pacientes com dano vestibular que se submetem à labirintectomia. Cristina está condenada a viver em um reino indescritível, inimaginável, muito embora, talvez, os termos não reino, nada, fossem mais adequados. De vez em quando, ela se deixa abater, não em público, mas quando está comigo. Eu queria tanto poder sentir, grita. Mas esqueci como é. Eu era normal, não era? Eu realmente me movia como todo mundo. Sim, é claro. Não existe, é claro. Não consigo acreditar.
Quero provas. Mostrei-lhe um filme feito em casa, com ela e os filhos apenas algumas semanas antes da polioneurite. Sim, é claro, sou eu. Cristina sorri, depois chora. Mas não consigo mais me identificar com essa moça graciosa. Ela se foi. Não consigo me lembrar dela. Não consigo nem sequer imaginá-la. É como se alguma coisa tivesse sido escavada, retirada de mim, bem no centro. É o que fazem com as rãs, não é? Escavam bem no centro, tiram o cordão espinhal, desmedulam. É isso que eu sou, desmedulada, como uma rã. Entrem, venham ver Cris, o primeiro ser humano desmedulado. Ela não tem propriocepção, não tem senso de si mesma. A desencarnada Cris, a moça desmedulada. Ela dá uma gargalhada frenética com o quê de histeria. Eu a tranquilizo. Calma, enquanto penso. Será que ela tem razão? Pois, em certo sentido, ela é desmedulada, desencarnada, uma espécie de alma penada. Perdeu, junto como o senso de propriocepção, o ancoradouro orgânico fundamental da identidade, pelo menos da identidade corporal, um ego corporal que Freud considera a base do eu. O ego é, antes de mais nada, um ego corporal. Deve ocorrer alguma despersonalização ou desrealização semelhante na presença de graves distúrbios de percepção ou imagem corporal. Weil Michael verificou isso e descreveu de maneira incomparável ao trabalhar com pacientes que haviam sofrido amputação ou dano nervoso na Guerra Civil Americana. Em um relato célebre, quase com características de ficção, mas ainda o melhor e fenomenologicamente mais preciso relato de que dispomos, afirmou por intermédio de seu paciente, médico, George DeLong. Descobri para meu horror que às vezes eu ficava menos conciso de mim mesmo, de minha existência do que costumava ser. Essa sensação era tão inusitada que a princípio me deixava perplexo. Eu tinha vontade de me perguntar constantemente às pessoas se eu era mesmo George DeLong ou não, mas, sabendo muito bem como eu parecia absurdo depois de uma pergunta assim, abstinha-me de falar do meu problema e me empenhava mais em analisar meus sentimentos. Às vezes, a convicção de não ser eu mesmo era avassaladora e incrivelmente dolorosa. Era, na melhor descrição que consigo fazer, uma deficiência no sentido egoísta da individualidade. Para Cristina, existe um sentimento geral, essa deficiência no sentimento egoísta da individualidade, que se atenuou com a adaptação, com o passar do tempo. E existe a sensação específica de base orgânica, de estar desencarnada, que permanece tão intensa e fantástica quanto no primeiro dia em que ela se sentiu. Essa sensação também ocorre, por exemplo, nas pessoas que sofrem transecção superiores no cordão espinhal, mas elas, obviamente, estão paralíticas, ao passo que Cristina, embora sem corpo, está em plena atividade. Ocorre breves suspensões parciais de sua condição, quando a sua pele é estimulada. Cristina sai para o ar livre quando pode. Adora carros conversíveis, onde pode sentir o vento no corpo e rosto. Foi pequena a redução da sensação superficial do toque leve. É maravilhoso, diz ela. Sinto o vento nos braços e no rosto e percebo, debilmente, que tenho braços e rosto.
Não é a sensação verdadeira, mas já é alguma coisa. Tira de mim esse horrível véu da morte por alguns momentos. Mas sua situação é e permanece Wittgensteiniana. Ela não sabe que aqui está uma mão. A perda da propriocepção, a desaferenciação, privou-a de sua base existencial epistêmica, e nada do que ela possa fazer ou pensar irá alterar esse fato. Ela não pode ter certeza de seu corpo. O que Wittgenstein teria dito se estivesse no lugar dela? De um modo extraordinário, ela, ao mesmo tempo, teve êxito e fracassou. Teve êxito em funcionar, mas não em ser. Foi bem-sucedida em um grau quase inacreditável em todas as adaptações que a vontade, coragem, tenacidade, independência e flexibilidade dos sentidos e do sistema nervoso permitem. Ela deparou e depara com uma situação sem precedentes. Lutou contra dificuldades e reveses inimagináveis e sobreviveu como um ser humano indômito. Impressionante. Ela é um dos não celebrados heróis ou heroínas da doença neurológica. Mas ainda, e para sempre, ela continua deficiente e derrotada. Nem toda energia e engenho desse mundo, nem todas as substituições ou compensações permitidas pelo sistema nervoso podem alterar minimamente sua perda permanente e absoluta da propriocepção, esse sexto sentido vital sem o qual um corpo inevitavelmente permanece irreal, despossuído. A desafortunada Cristina continua desmedulada em 1985, quando estava 8 anos antes, e assim permanece enquanto viver. É uma vida sem precedentes. Ela é, pelo que eu saiba, a primeira de sua espécie, o primeiro ser humano desencarnado. Pós-escrito. Agora, Cristina tem uma espécie de companhia, com base em informações do Dr. Schaumburg, que foi o primeiro a descrever a síndrome. Percebo que hoje em dia estão surgindo por toda parte numerosos pacientes com graves neuropatias sensoriais. Os mais intensamente afetados apresentam perturbações da imagem corporal como Cristina. A maioria deles compõe-se de seguidores das modas que surgem no culto à saúde ou contrariam a febre das megalovitaminas e andam ingerindo quantidades colossais de vitamina B6, piridoxina. Por isso, existem hoje algumas centenas de homens e mulheres desencarnados. Embora a maioria, ao contrário de Cristina, possa ter esperança de melhorar tão logo pare de se envenenar com a piridoxina.